Brada, vem. E agora de repente assim, né? Imaginando. Se de repente te aparecesse uma proposta de trabalho para ganhar 3.170.000 kwanzas. Ou seja, essa proposta inclui um salário base de 3 milhões de kwanzas, um subsídio de alimentação de 100.000 kwanzas, um subsídio de transporte de 70.000 kwanzas, ok? E te pedissem para escolher entre trabalhar por conta de outra, ou seja, ser trabalhador de uma empresa, ou trabalhar por conta própria, ser prestador de serviço ou ser freelancer, como se diz muitas das vezes. Qual dessas opções é que você acha que seria a melhor opção para ti? Qual dessas opções é que você escolheria? Nesse vídeo, eu vou te mostrar que não é bem isso que você está a pensar. Eu vou te mostrar qual das opções é que, em termos financeiros, em termos de combo, aquilo que cai na tua conta no final do mês, qual dessas opções é que mais compensa? Trabalhar por conta própria ou trabalhar por conta de outra numa empresa, ok? Por isso, fica até o final desse vídeo, porque eu deixei uma surpresa no final do vídeo que vocês vão gostar e vai acrescentar, vai com certeza ter muita influência na vossa decisão final entre escolher uma dessas duas alternativas, ok? Vamos então a isso, sem mais enrolação, roda aí. Não, se calhar até estou a dar exemplo com um salário bem grande, né? 3.770.000 kwanzas, mas também tipo mesmo esse combo que vão pagar na GT, estou a ver bué de ilusão, só porque se candidataram no concurso, estou a ver já bué de ilusão, tão arrogante, tá pensando vão comprar avião. Tem um meu vizinho, o nome dele só saiu naquela lista de documentos que foram aceitos. O que submeteram meus documentos, certificado, cópia do bilhete. Só porque tem cópia do bilhete já está arrogante, eles aceitaram no concurso. Já não dá mais confiança no bairro. O tinha um rafeiro, pegou o cão dele, rafeiro ofereceu. Comprou cão de raça, a ração é 42.000 kwanza, 15 quilos de ração. Vai gostar. Chega de brincadeira, vamos. Ok, vamos então começar. Eu tenho aqui a minha cábula para fazer os meus cálculos. Vamos então. Eu vou dividir aqui o quadro em dois. Eu vou dividir aqui o quadro em duas partes, que é... Aqui eu vou ter a opção A, que é trabalhar na empresa. E aqui eu vou ter a opção B, conta própria. Ok? Por conta própria. Então, vamos lá. Os dados quais são? Eu tenho um salário base de 3 milhões de kwanzas, certo? Um subsídio de alimentação de 100.000 kwanzas e um subsídio de transporte de 70.000 kwanzas, ok? Na opção B, o que eu tenho? Eu só tenho um salário bruto de 3.170.000 kwanzas, ok? Até aqui estamos juntos? Ok, vamos então avançar. Trabalhando por conta de outrem, na opção A, trabalhando por conta, sendo trabalhador de uma empresa, na mesma proposta, estamos a analisar a mesma proposta. Trabalhando numa empresa, você vai receber de salário líquido, ou seja, aquele salário que cai na tua conta, um salário líquido de 2.434.074 kwanzas. Isto inclui qual é a diferença daqui para o total, para o salário bruto, que é 3.170.000 kwanzas. Qual é a diferença? A diferença é que aqui você foi descontado Segurança Social, os 3% por conta do trabalhador, que aqui no meu caso, de acordo com os meus cálculos, dá 95.100 kwanzas, e você também foi descontado IRT por conta de outrem, que no caso dá 640.826.000 kwanzas, ok? Tá bom? Pronto. Então o que é que acontece? O que é que nós temos aqui de dados na opção A? Na opção A temos
um salário base de 3 milhões, um subsídio de alimentação de 100 mil, um subsídio de transporte de 70 mil, que dá um salário bruto de 3 milhões 170 mil kwanzas. Isto nos dá um salário líquido de 2 milhões 434 mil kwanzas, com um desconto de segurança social de 95.100 kwanzas e IRT de 640.826 mil kwanzas, ok? Ok, até aqui estamos juntos, certo? Agora vamos aos dados para o caso de trabalhadores por conta própria, ok? No caso de trabalhar por conta própria, aqui você está sujeito apenas a IRT por conta própria, ok? Que no caso IRT, a taxa de 6,5% vai dar cerca de 206.050 kwanzas. Isso dá um salário líquido, ou seja, salário líquido é o salário bruto menos o IRT, de 2 milhões, ou seja, 2.963.950, ok? Para já, aqui já conseguimos ver a primeira diferença. Quando eu trabalho por uma empresa, eu recebo a mesma proposta, eu recebo cerca de 2.430.000 kwanzas. A primeira diferença está aqui no salário líquido, ok? E quando eu trabalho por conta própria, tenho um salário líquido, ou seja, aquilo que efetivamente cai na minha conta de 2.963.950 kwanzas, ok? Então isso dá mais ou menos uma diferença, só no salário líquido, isso dá uma diferença de cerca de 529.000 kwanzas, ok? Uma diferença em relação à primeira opção de 529.876 kwanzas, ok? Esta é a primeira diferença, ok? Até aqui estamos juntos, mas ainda não acabou. Não pensa que já está fofo, só porque nesta primeira opção, em termos de salário líquido, a opção de trabalhar por conta própria compensa mais. Não pensa que já está fofo, ainda tem muitos elementos. E eu disse que no final temos uma surpresa que vai ajudar vocês a tomarem uma melhor decisão, ok? Então, qual é a situação? Quando tu trabalhas por conta de outrem, quando trabalhas numa empresa, tu tens segurança social, que no caso os 3% aqui deu cerca de 95.000 kwanzas e 95.100 kwanzas, ok? E para além desses 3%, tu tens direito a mais 8%, que é a contribuição da empresa, ou seja, isso faz um total de 11% de segurança social. Vamos por aí os cálculos aqui no COIS, ou seja, quando trabalho por conta de uma empresa, para além da segurança social dos 3% que é pago, que é me descontado, que é o encargo do trabalhador, eu tenho direito a mais 8%, que é responsabilidade da empresa entregar ao Estado em meu nome como benefícios do colaborador. Isso dá 253.600 kwanzas. Ou seja, eu tenho um total de segurança social de 11%. Ou seja, é uma soma disto, 253 mil e os 95 mil kwanzas vai me dar cerca de 348.700 kwanzas, ok? Então, o que é que nós temos aqui? Eu, quando trabalho por conta de uma empresa, eu tenho direito ao salário líquido. No final do mês é me descontado também a segurança social, que é o encargo do trabalhador, os 3%, e depois também é me descontado IRT, e a empresa ainda tem a obrigação de pagar ao meu favor 8% correspondente ao encargo sobre segurança social, ok? Encargo sobre remuneração. Isto dá um total de acúmulo de segurança social no final de cada mês, trabalhando por conta de outrem, de 348.000 kwanzas, ok? Estamos. Agora, quando eu trabalho por conta própria, eu não tenho segurança social. O único desconto que é feito na minha conta é o desconto de imposto sobre rendimento de trabalho, ok? Mas aqui eu efetivamente tenho um salário líquido muito maior do que comparado aqui. 529 mil é muito de diferença.
efetivamente eu tenho um salário líquido maior, na minha conta cai mais dinheiro, mas eu não tenho segurança social, ok? Então, o que é que eu posso tentar fazer? O que eu posso tentar fazer é criar minha própria segurança social. Ou seja, imaginem que eu decido criar minha própria segurança social. Ok, se aqui estão a dar 11%, aqui também vou me mimar 11%. Vou poupar todos os meses 11%. Mas 11% aqui não é sobre o salário bruto, porque você não recebe salário bruto, você recebe salário líquido, o dinheiro que cai na tua conta. Você vai decidir poupar 11% do salário que cai na tua conta. Isso dá mais ou menos 326.034 kwanzas, ok? Então vamos lá. Até aqui ainda continua a compensar trabalhar por conta própria, ok? Ou seja, estamos a analisar a mesma proposta de trabalho, mas num caso o trabalhador decide optar por trabalhar por conta própria, num outro decide optar por trabalhar por conta de outra, ou seja, ser empregado de uma empresa. Até este momento ainda continua a predominar em termos financeiros trabalhar por conta própria, ou seja, eu aqui recebo mais salário líquido, decido fazer a minha própria segurança social, controlo os valores e prontos, ok? Mas, como disse, ainda não acabou. Então, vamos ao próximo passo da nossa análise, que é estes 348 mil kwanzas que está aqui, que corresponde à segurança, aos 11% de segurança social, que em parte é descontado 3% por minha conta e 8% que a empresa faz ao meu favor. Isto, se for em termos anuais, isto é mensal, 348.700 multiplicado por 12, deixa eu ver aqui na minha calculadora, isso dá mais ou menos anualmente cerca de 4.184.400, ok? E agora, suponha que você vai acumular esse valor, ou seja, esse é o valor anual da segurança social acumulado quando você trabalha por conta de uma empresa. Imagine que você vai trabalhar numa empresa durante 20 anos, ou seja, faltam 20 anos para a reforma e você vai acumular durante 20 anos cerca de, deixa para aqui, segurança social em 20 anos. Em 20 anos vai me dar cerca de 688 mil kwanzas. Ou seja, o que é que nós temos aqui? Segurança social mensal, que é descontado mensalmente, multiplicado pelo número de meses, dá-me 4.184.000, depois multiplicado pelo número de anos que me faltam supostamente para a aposentadoria, vai me dar um total acumulado de 83.688 mil kwanzas, ou seja, é bué de cumbu, ok? E agora com isto aqui, imagine que chegaste na fase da aposentadoria e restam-te mais 10 anos para viver, ok? Estamos aqui a supor para ajudar os nossos cálculos, não que aconteça que depois da aposentadoria só vais viver 10 anos. Para nós homens acontece muito, mas para as mulheres ainda duram mais. Mas pronto, vamos supor aqui que te restam 10 anos. 10 anos são cerca de, multiplicado pelo número de meses, são cerca de 120 meses, ok? Vamos a isso. Então, 120 meses. Se você dividir isso pelo número de meses que te restam para viver na aposentadoria, vai te dar cerca, segurança social mensal, vou meter aqui MA, segurança social mensal na aposentadoria, vai te dar cerca de 697.400. Significa que você, quando se aposentar, pelo que você acumulou aqui, tu tens direito a 697.400 kwanzas. Mas então, o que acontece? Isto é o que você tem direito, isso é o que você contribuiu, mas aqui, por restrições legais, as pessoas, quando chegam à aposentadoria, hoje existe um limite, ok? Independentemente do último salário que você recebeu, você só tem direito a receber até 500.000 kwanzas, ou seja, por mais que esse cálculo aqui bate 600.000, 800.000, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, pelo que você acumulou, você aqui só tem direito a 500.000 kwanzas. Presume-se que os velhos só vão usar 500.000 kwanzas, não sei porquê, mas
Tá na lei, tá na lei. Ok, então aqui, neste caso, vamos agora aqui na opção B, por conta própria. Eu recebo mensalmente 2.963.000 kwanzas. Decidi fazer minha própria segurança social, que deu mensal, uma poupança mensal sobre o salário líquido de 326.000 kwanzas, deposito no banco ou onde eu quiser. Isto, multiplicado pelo número de meses, vai me dar uma segurança social anual de, deixa eu ver aqui na minha cábula, de 3.912.414, ok? A mesma analogia que daqui. Se eu decidir pôr isso nas mesmas bases, em termos anuais, por exemplo, para que em 20 anos, quanto é que eu vou conseguir acumular em 20 anos? Eu vou acumular cerca de 78.248.280 em 20 anos, trabalhando por conta própria, fazendo minha própria segurança social, minha própria poupança. Eu acumulo cerca de 78 milhões de kwanzas, ok? Significa que, vamos fazer a mesma analogia, dividindo pelo número de meses, ou seja, dividindo aqui por 120, isso vai me dar uma segurança mensal na aposentadoria de cerca de 652.069 kwanzas. Ou seja, este valor é relativamente inferior a este, mas aqui o que é que acontece? Eu tenho direito a todos esses 652.000 kwanzas, ou seja, todo o valor que eu poupei, que eu andei a poupar, eu tenho direito, enquanto que aqui eu efetivamente contribuí muito mais e tenho direito a muito mais, mas efetivamente só consigo levar para casa mensalmente 500.000 kwanzas para fazer face às minhas despesas na velhice, na aposentadoria, ok? Ok, estamos até aqui. Então o que é que nós temos? Nós temos uma proposta de trabalho que nós estamos a analisar, ok? Uma proposta de trabalho de 3.170.000 kwanzas e deram-nos duas opções para abraçar essa proposta. Uma é trabalhar por conta de uma empresa, ser trabalhador, ser empregado de uma empresa, e outra é trabalhar por conta própria, ok? Estamos aqui a analisar qual destas opções. A primeira opção chamamos opção A e a segunda chamamos opção B. E estamos a ver qual dessas opções é que compensa mais financeiramente. Primeiro, o que é que fizemos? Chegamos até aqui, a mesma proposta, o mesmo valor, que o salário bruto dá 3.170.000 kwanzas, mas o principal diferencial aqui foi o salário líquido. Trabalhando por conta própria, ou seja, na opção B, eu efetivamente recebo muito mais do que trabalhando por conta de outrem. Por quê? Porque aqui sofre desconto dos 3% de segurança social e sofre desconto do IRT de 640.826 kwanzas. Enquanto aqui, eu, trabalhando por conta própria, estou apenas sujeito a uma taxa de IRT de 6,5%, que dá-me 206.000 kwanzas, ou seja, isso traduz-se num salário líquido de 2.963.000 kwanzas, ok? Em termos de salário líquido, a opção B compensa mais. Agora, qual é o outro diferencial que nós encontramos aqui? Nesta opção o trabalhador tem direito à segurança social, que uma parte é descontada nele para fazer a sua poupança para a reforma e outra parte é dada pela empresa, ou seja, 3% do trabalhador, 8% da empresa. Isto somado dá cerca de 11%. Este 11% mensalmente é depositado a favor do trabalhador, supostamente, e dá cerca de 348.000 kwanzas. Estes 348.000 kwanzas multiplicado pelo número de meses durante o ano vai dar cerca de 4 milhões de kwanzas. E agora fizemos uma suposição, imaginando que falta 20 anos para eu me aposentar, eu vou multiplicar esse valor anual pelo número de anos, né? Multiplicado por 20, isso dá 83 milhões de kwanzas. 83 milhões de kwanzas, fizemos outra suposição. Qual é a suposição? Imagine que eu estou na reforma e restam-me 10 anos de vida, né? Fizemos uma suposição. Estes 10 anos de vida, vezes 12, dá-me 120 meses, ok? 120 meses a dividir por
8 milhões e 83 milhões e 688 mil kwanzas dividido por 120 meses dá-me uma segurança social de reforma, um salário de reforma de 697 mil kwanzas, ok? Este salário é o que eu tenho direito, mas efetivamente não é esse que eu recebo, porque isto é depositado no Instituto de Segurança Social, mas efetivamente, por lei, eu só tenho direito a 500 mil kwanzas, ok? Independentemente da quantia que eu tenho aqui, eu só tenho direito a 500 mil kwanzas. E depois o que acontece aqui nesse caso? Nós fizemos uma simulação de que o trabalhador decide fazer a sua própria poupança, ou seja, ele não tem direito aqui à Segurança Social, mas decide poupar os mesmos 11%. Esses 11% dá 326 mil kwanzas mensalmente. Em termos anuais, dá cerca de 3.912.414. Em 20 anos, usando a mesma analogia do outro caso, em 20 anos dá 78.248.280 kwanzas. Isto dividido pelos 120 meses de suposto tempo de reforma, vai me dar uma segurança social, um salário na reforma mensal de 652 mil kwanzas. E esta opção acabou por compensar mais, ainda assim. Por quê? Porque aqui eu recebo esse dinheiro é meu, eu controlo e eu faço bom uso disso. Não tenho restrições, ou seja, eu posso me mimar aqui com 652 mil kwanzas, ok? Então, financeiramente, essa opção acabou por compensar mais. Mas ainda não acabou disso no início do vídeo, que tinha uma surpresa que ia ajudar ainda mais a fundamentar uma dessas nossas escolhas, qual delas financeiramente é que mais compensa, ok? Então, vamos a isso. Então vamos lá. Qual é o adicional? Qual é a surpresa aqui? Imaginem que eu decido este valor anual da minha segurança social, como é um valor que eu controlo, eu decido aplicar no mercado financeiro. Vamos usar aqui o exemplo de um bilhete de tesouro a 300 BT a 364 dias. Se eu ir agora ao site da Bodiva, esse deve estar a 11%. Um bilhete de tesouro está a 11% hoje no site da Bodiva. Quem quiser pode aí consultar. Então, no momento em que eu gravo esse vídeo, naturalmente, né? Se eu aplico este valor anual da minha segurança social, deixa eu pôr aqui anual, e aqui também onde é que é? Anual. Da minha segurança social, se eu decido aplicar, anualmente isto vai me render cerca de, em bilhetes de tesouro, deixa eu pôr aqui, juros de bilhetes de tesouro, vai me render cerca de 430.365 kwanzas, ok? Isto só de juros, ok? Para além do capital. O capital vai estar lá naturalmente, vai me ser reembolsado. Isso é a natureza das aplicações financeiras em títulos de tesouro, em títulos de renda fixa. Então, e daqui o que é que eu vou ter de juros líquidos? Vou ter mais ou menos cerca de menos 10% de IA que eu vou ter aqui de juros líquidos, aproximadamente cerca de 387.328 kwanzas. Isso multiplicado, se eu fazer isso anualmente, esses juros anualmente, estamos aqui só a trabalhar com a parte dos juros. Se eu fazer esses juros anualmente, isso vai me dar cerca de, em 20 anos, se eu repetir esta operação em 20 anos, mantendo-se tudo constante, a taxa de juro, a mesma remuneração, ou seja, eu continuo a trabalhar e receber os mesmos rendimentos e fazer a mesma poupança, isso vai me dar anualmente um juro total, bilhetes de tesouro em 20 anos, cerca de 7.746.579, ok? Isto é que vai me dar de juro se eu decido aplicar a minha própria reforma, ok? 7.646.000 kwanzas. Agora, o que é que nós fazemos com esse valor? Este valor eu vou acrescentar ao valor total da minha reforma, ou seja, eu decidi aplicar parte da minha reforma, recebo no final de cada ano que eu aplico, não só o valor da aplicação, mas juros. Este é o valor do juro, ok?
E o que é que eu vou fazer? Vou pegar este valor do juro, vou adicionar aos 78 milhões de kwanzas, que é o valor da minha reforma em 20 anos. Adicionando esses 7 milhões a 78 milhões de kwanzas, eu vou ter aqui uma segurança social em 20 anos de 85.904.859. Ou seja, se vocês compararem essa segurança social aqui versus essa segurança social aqui, eu aqui tenho 85 milhões de kwanzas e aqui tenho 83 milhões de kwanzas. Aqui já acaba por ser superior. O que aconteceu aqui? Em vez de fazer uma mera poupança da minha segurança social de 326 mil kwanzas, o que eu fiz? A poupança anual eu apliquei no mercado financeiro a render uma taxa de 11% ao ano em 20 anos. Essa taxa pode ser mais, pode ser menos, mas usando aqui uma taxa média de 11%, me rende cerca de 7 milhões de kwanzas e eu acabo por ganhar 85 milhões de kwanzas no final de 20 anos. E com isso, o que acaba por acontecer? Eu tenho mais dinheiro na reforma, ok? Se eu decidir dividir novamente estes 85 milhões por 120, que é o meu salário na reforma, o que eu vou ter? Vou ter uma reforma de cerca de 716.623 kwanzas, ok? 23 kwanzas. Se vocês fazerem essa diferença de 716 menos os 500 mil, isso dá uma diferença de 216.623 kwanzas, ok? Vocês podem ver aqui de diferenças, ou seja, o que aconteceu aqui, o que nós fizemos aqui? Nós fizemos a versão natural, uma pessoa que trabalha por conta própria, decide fazer a sua própria poupança, e aqui decidimos o quê? Como a pessoa controla as suas finanças, como ela tem educação financeira, faz uma poupança de reforma igual à reforma normal de 11%, e anualmente decide aplicar esse valor, por exemplo, em bilhetes de tesouro, como são títulos seguros, são títulos de renda fixa e com boas garantias. Essa pessoa tem um juro no final de 20 anos de 7 milhões de kwanza, que vai adicionar ao seu capital que teria poupado se não tivesse feito qualquer aplicação, vai adicionar a esse capital e lhe rende 85 milhões de kwanza. Essa poupança é maior do que esta em termos de reforma. E depois que isso gera um salário de reforma de 716 mil kwanzas, um valor significativamente muito maior comparado aos 500 mil kwanzas. Estes 216 mil kwanzas já dá para fazer qualquer coisa. Na velhice, há boa de mais velhos que têm boa de ilusão, uns até já têm cabelo branco, ainda pintam mais loiro, não sei o quê. Os mais velhos na velhice ficam com boa de ilusão, neto lhe pede bolacha, oferece iPhone. Hein? Então dá para fazer qualquer coisa aí, ok? Ok, muito obrigado, espero ter ajudado vocês a refletirem melhor sobre essas duas opções. São situações que acontecem, que algumas pessoas estão expostas quando decidem abraçar uma proposta de trabalho, ok? Convém olharem nos números, aqui estamos a falar só de questões financeiras, ok? Financeiramente vimos que a opção B é a que mais compensa, mas isso depende muito, há fatores subjetivos, há outros riscos associados, né? Então, muitas das vezes, trabalhando por conta própria, você está sujeito, o teu trabalho, como um prestador de serviço, o teu trabalho está indexado a resultados. Se você é uma pessoa mais cômoda, gosta de estar num sítio mais seguro, se calhar te convém mais trabalhar por conta de outra e não ter tanto receio de trabalhar por conta própria. Então, isso são coisas muito subjetivas, mas o que vamos aqui a fazer é um exercício que na prática acaba por se concretizar, de ver que qual das opções é que financeiramente compensa mais, qual das opções é que me dá mais liquidez, quer no meu bolso atualmente, quer futuramente em termos de reforma, ok? Claro que aqui exige desse lado uma maior educação financeira da pessoa, porque também se for um gajo brincalhão, pega nesse dinheiro que tem a mais, vai gastando e depois vai pagar. Vai gostar. Então, por favor, não se esqueçam, para quem ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, inscreva-se no nosso canal,
Partilhe esse vídeo com mais pessoas que precisam também aprender. Estamos aqui a fazer um pouco de educação fiscal que acho que todos nós precisamos. E deixa aqui nos comentários quais são as opções que você mais aprecia, se trabalhar por conta própria, se trabalhar por conta de outra, ok? Tamo juntos e até o próximo vídeo. Muito obrigado.